da matéria que vocês vão precisar para resolver as questões do PET e comentar algumas questões mostrando como que vocês devem fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a multiplicação envolvendo fração e decimal. Nós temos alguns casos. O primeiro caso seria uma fração com uma fração. Então, quando eu multiplico duas frações, né, independente do denominador do numerador, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, fica assim, olha, 2 vezes 3, 6, e 5 vezes 7, 35. Bem simples, né? E, se for possível, a gente simplifica, como a gente viu no vídeo da terceira semana. Quando a gente tem um número inteiro com uma fração, né? Então, por exemplo, 5 vezes alguma fração. Quando a gente tem um número sozinho assim, né? A gente tem um número, o denominador dele é 1, tá? Só que a gente não precisa representar. Então, fica assim, olha, 5 vezes 3 e 1 vezes 2. Então, é só multiplicar pelo de cima mesmo. 5 vezes 3, 15, e 1 vezes 2, 2. Outro caso seria um decimal com uma fração. Então, olha só, 0,3 vezes 2 quintos. Como que eu vou fazer isso? A gente primeiro, né, tem várias formas, né, eu vou mostrar para vocês aqui a que eu acho mais simples para vocês fazerem as atividades. Então, olha só, 0,3 eu posso transformar ele em 3 sobre 10. Nós vimos também como faz a transformação de decimal para fração, né, no último vídeo. Como a gente faz isso? Tem uma casa decimal, então vai ser um zero aqui, tá? Então, 3 sobre 10. E vou repetir a outra fração, então vai ser 3 décimos vezes 2 quintos. Aí, vale a regra de fração com fração. Vou repetir aqui, olha, 3 vezes 2, 6, e 10 vezes 5, 50. Sempre que for possível, a gente simplifica, mas não vou simplificar aqui porque não é o que tá pedindo, né? Então, olha só, decimal com decimal. Quando eu preciso multiplicar dois números decimais, por exemplo, 0,4 vezes 2,25, eu vou usar o logaritmo que a gente usa para multiplicação normal mesmo. Então, vou fazer aqui, olha, 0,4 vezes a multiplicação que a gente faz normalmente com que a gente aprendeu com os números naturais. Então, como que a gente vai fazer? 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Continuo, vou continuar aqui como se essa vírgula nem existisse, né? Então, olha só. Fiz a minha multiplicação como se a vírgula não existisse. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar as casas decimais para eu colocar a minha vírgula aqui embaixo. Então, olha só, aqui tem quantas casas decimais? Não são duas? Aqui, ó, do 2 e do 5, tem duas casas decimais. E aqui tem quanto? Uma, né? Uma casa decimal. Então, 2 mais 1, 3. Então, eu vou contar 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Vou colocar a vírgula aqui, então, eu coloco um zero. Então, 0,4 vezes 2,25 vai ser igual a 0,9. Ok? Próximo exemplo, um número inteiro com um número decimal. Então, se eu quero multiplicar aqui 3 vezes 5,80, mesma coisa, gente, não tem segredo. A gente vai usar, né, 3 vezes 5,80, vou multiplicar aqui como se a minha vírgula não existisse. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Pronto, achei esse valor aqui. Agora, eu vou colocar a vírgula. Aqui, eu não tenho nenhuma casa decimal, então, não vou contar nada aqui. Aqui, eu tenho duas, ó. O 8 e o 0, eles estão depois da casa decimal. Então, eu tenho duas casas decimais. Então, vou contar
sempre do final para o início, sempre da direita, aqui ó, da direita para a esquerda. 1, 2, coloca a minha vírgula. Então, 3 vezes 5,80 é 17,40. Próximo que vocês precisam saber é potência envolvendo fração. Então, quando eu tenho isso aqui, olha, 1/3, a gente lê assim, ó, 1/3 elevado a 2. Isso aqui significa que eu tenho que repetir essa fração 2 vezes multiplicando. Então, 1/3 vezes 1/3. E aqui a gente usa a regra da multiplicação de fração. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá? Então, tem outras atribuições de potência envolvendo fração, né? Tem vários exemplos. Porém, vocês vão precisar só dessa regra para poder fazer as atividades. Depois a gente vai ver mais aprofundada essa matéria. Divisão com fração. Essa aqui é a regra básica, né? Divisão com fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como que a gente faz isso? Então, se eu tenho 1/4 dividido por 2/3, então, olha aqui a regra, repete a primeira. Então, vamos repetir a primeira fração. Multiplica, então, vou multiplicar. Inverso da segunda. O que é inverso? Inverso é inverter o numerador com o denominador. Então, o 2 vem para baixo e o 3 vai para cima. Isso que é inverter uma fração, isso que é o inverso de uma fração. Então, aqui, olha, 2/3 eu vou escrever 3/2. E multiplicação de fração, a gente acabou de ver novamente. Multiplico de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. Só para fixar aqui a questão de inverso, né? Pra gente não se perder. O inverso de 1/2 vai ser igual a 2. Lembra que eu falei que quando a gente tem um número sozinho é como se tivesse um 1 aqui embaixo? Então, é só inverter, não precisa escrever 1. O inverso de 3 vai ser 1/3, mesma coisa. É como se tivesse um 1 aqui, como se tivesse não, ele tem, a gente só não representa. Então, 1 vem para cima e o 3 vem para baixo, ok? Aqui eu vou falar um pouquinho das questões, né? Na questão número 1, tá falando esse aqui é um gráfico de pizza, mostrando a participação na venda de 4 vendedores de uma fábrica. A Celeste, Dália, Ernesto e Bia. A Bia que ele não colocou a fração correspondente, né? Então, a primeira questão, qual vendedor vendeu mais no último mês? Então, para a gente fazer isso, vocês vão usar o quê? A comparação de fração. A comparação de fração a gente viu também no último vídeo, como que faz. Se tiver dúvida, dá uma volta lá e assiste de novo, ou então pergunta ao professor. Na letra B, qual fração descreve a participação conjunta de Dália e Ernesto no total das vendas? Então, isso aqui é soma de fração. Você vai somar Dália, a fração de Dália, 1/4, com a fração de Ernesto, que é 3/10, e descobrir qual que é o total deles. Olha também no último vídeo como que faz soma de fração com denominadores diferentes. Na letra C, qual vendedor vendeu menos no último mês? Mesma coisa, vocês vão fazer a comparação. Vai comparar as frações e ver qual fração é menor. Na letra B, qual a participação de Bia no total das vendas no último mês? Bia, essa aqui, olha, ela não está representada. A gente pode até olhar aqui, olha, tá bem parecido a divisão aqui com a Dália, né? Só que a gente não pode sempre confiar no desenho. A gente tem que fazer a conta para ter certeza. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar aqui, olha, a fração de Celeste com a fração de Dália e a fração de Ernesto e ver quanto que falta para chegar, para dar o total, né? O total, um inteiro, né? A gente não viu lá nas últimas aulas que um inteiro é isso aqui, ó, por exemplo, 3/3. Isso aqui é igual a 1 inteiro. Vamos supor, né, que vocês fizeram as contas lá e
deu assim, vamos ver, por exemplo, lá, 1/3. Vamos supor que vocês fizeram a soma, simplificou a fração e sobrou aqui, ó, 1/3. Então, para eu ter 3/3, que é igual a 1/2, falta quanto? Falta mais 2 aqui, né? 1 para chegar em 3, falta 2. Então, faltaria 2/3. Opa! Faltaria aqui, deixa eu pagar. Faltaria 2/3. Aí, esse seria o valor que falta da Bia para completar esse 1/2 aqui. Mas esse é só um exemplo, tá, gente? Vocês vão fazer o cálculo de vocês aí, somar e ver quanto que falta para dar o 1/2, que é o que resta da Bia. Então, né, vamos para a questão número 2. Aqui, gente, olha só. Aqui vocês vão fazer divisão de fração, que eu já expliquei no último vídeo como que faz. Vai dar uma fração aqui, menos uma multiplicação de decimal por fração, que eu também expliquei como que faz. Vai dar outra fraçãozinha aqui, mais potência de fração, que eu já expliquei como que faz aqui. Vocês vão colocar aqui. E no final, o que vocês vão fazer? Soma de fração com denominadores diferentes, tá? Aí você vai pegar essa menos essa mais essa e fazer o total, tá? Não é difícil também, não. É só fazer aos pouquinhos. Tem que fazer nessa ordem, porque é a ordem de resolução, tá? Esses dois juntos, primeiro esse aqui e depois esse aqui. Na número 3, tá falando assim, olha, a tabela mostra os preços unitários de 3 tipos de mercadorias vendidas em uma papelaria e o número de unidades que Carlos comprou de cada uma. Então, ele foi na papelaria, comprou 3 lapiseiras, que é 5,80 cada, 4 agendas, que é 7,50 cada, e 2 cadernos universitários, que é 23,30 cada. Então, o valor total, para você achar o valor total, você vai multiplicar 3 vezes 5,80. Eu já mostrei como fazer essa multiplicação. Depois, mais 4 vezes 7,50, mais 2 vezes 23,30. Esse vai ser o total. Então, olha só, se Carlos pagou essa compra com uma nota de 100, qual foi o troco? Então, é só subtrair, pegar 100 menos o resultado que der aqui, na letra A. E na letra C, ele quer saber, com o troco recebido, quanto Carlos ainda precisaria para comprar mais um caderno. Então, um caderno é 23,30. Então, vamos supor lá que sobrou para ele 3,30. Então, vai faltar R$20. Aí vai ser o cálculo de vocês. Vamos para a próxima questão. Ó, escreva por extenso e usando o símbolo, né, de reais a quantia correspondente a cada item. Então, vocês vão escrever por extenso e usando o símbolo. Aqui, olha, na letra A, vamos fazer ela aqui. R$1 mais 25 centavos. Então, isso aqui, olha, é quanto? R$1, 25 centavos. E você vai escrever por extenso, vai escrever R$1,25. Mesma coisa para a letra B, para a letra C e para a letra D. Na número 5, Ana, Beatriz e Carolina compraram 3 sanduíches e 3 sucos para levar ao passeio da escola. Então, cada um vai comer um sanduíche e um suco. Cada sanduíche custa 6 e cada suco custa 2,40. Ana pagou 2 sanduíches e Carolina pagou um sanduíche e 3 sucos. Beatriz combinou que pagaria mais tarde. Como cada uma consumiu um sanduíche e um suco, então Beatriz deve pagar. Então, olha só, foram as 3 amigas, né? Cada uma ia comer um sanduíche e um suco, só que uma delas não
pôde pagar e as outras duas dividiu a conta lá entre elas. E o probleminha é saber quanto que essa coleguinha aqui que não pagou nada, quanto que ela deve para cada uma, né? Porque cada um pagou um valor diferente. Então, para vocês se organizarem, vocês vão fazer isso aqui, olha. Vocês têm que calcular quanto cada uma deve pagar, né? Se vai consumir um sanduíche e um suco. Vocês têm que calcular qual foi o total da compra dos 3 sanduíches, dos 3 sucos. Vão calcular quanto que a Ana pagou, depois quanto que a Carolina pagou. Para saber quanto que a Ana vai receber, você vai pegar o valor que a Ana pagou aqui, tá? O valor que ela pagou aqui, menos quanto que ela deveria pagar. O que sobrar é quanto que a Beatriz deve para a Ana. Mesma coisa para a Carolina. Vocês vão calcular, vão pegar o valor que ela pagou aqui, tá vendo? O valor que ela pagou aqui, menos quanto que ela deveria pagar. O que sobrar é quanto que a Beatriz deve para Carolina, tá? E são só essas questões. Espero que tenha ajudado. Até a próxima aula.